O que realmente somos quando ninguém está olhando? Uma centelha divina de algo eterno e imutável, ou um amontoado de impulsos, vontades e caos criador? Em algum ponto da história do pensamento, dois gigantes da filosofia olharam para essa mesma pergunta e seguiram caminhos opostos. Platão, com sua fé na essência eterna, na alma pura e no mundo das ideias perfeitas. Nietzsche, com seu grito libertador contra a moral dos fracos, com seu martelo destruidor de ídolos e sua aposta no eterno retorno e na vontade de potência. Mas o que acontece quando esses dois mundos colidem? Quando a serenidade do bem em si encontra a gargalhada trágica do caos criador? Será que ainda devemos buscar a essência das coisas, como Platão nos ensinou? Ou chegou a hora de aceitarmos que o sentido da vida talvez seja o próprio ato de destruir e criar, como diria Nietzsche? Este vídeo é uma jornada entre dois extremos. Uma ponte entre a caverna de sombras de Platão e o abismo sem chão de Nietzsche. Um convite para refletir sobre nossa existência em tempos onde a verdade parece se dissolver a cada nova atualização de rede social, onde os valores se reconfiguram mais rápido que conseguimos entendê-los. E ainda assim, no meio desse turbilhão, talvez os dois filósofos tenham algo vital a nos dizer. Se você sente que há algo de inquietante nesse embate, algo que toca diretamente sua maneira de viver e escolher, então essa conversa é para você. E se ao fim desse mergulho você sentir que essa jornada abriu alguma janela dentro de si, já sabe, curta e se inscreva. Isso nos ajuda a continuar trazendo essas reflexões que não são respostas prontas, mas novas perguntas. Imagine um jovem que, ao caminhar pelas ruas de Atenas, começa a desconfiar do mundo à sua volta. As coisas que vê, ouve, toca, todas parecem imperfeitas, passageiras, instáveis. Então ele se pergunta: haveria, por trás desse caos sensível, uma ordem invisível, uma essência pura, imutável, onde as coisas são o que realmente são, sem engano, sem aparência, sem corrupção? Esse jovem é Platão. E sua desconfiança do mundo visível moldaria séculos de pensamento ocidental. Para Platão, o que percebemos com os sentidos é apenas uma sombra, um reflexo distorcido de algo maior, mais verdadeiro. Existe, segundo ele, um mundo das ideias. E é lá que mora o que há de mais real. A beleza, a justiça, o bem, todos têm sua forma ideal, perfeita, imutável. Tudo o que vemos aqui é uma cópia imperfeita, uma tentativa frustrada de ser o que, em essência, nunca conseguirá ser por completo. O cavalo real, apenas a sombra do cavalo ideal. O amor real, um reflexo pálido do amor com A maiúsculo. Essa visão, embora encantadora em sua promessa de estabilidade, carrega um preço. Ela exige que desconfiemos do que é imediato, do que é terreno, do que é vivido. A matéria torna-se suspeita, o corpo é encarado como prisão da alma, e a vida sensível é um teste. Algo que deve ser superado para alcançar a pureza da ideia. E aqui é onde Nietzsche entra como um trovão. Para ele, essa negação do mundo é o pecado original da filosofia ocidental. Quando Platão criou o mundo das ideias, Nietzsche diria que ele cometeu o primeiro grande ato de ressentimento. O filósofo alemão via nisso uma traição à vida, uma fuga do trágico, do múltiplo, do incerto. Em vez de abraçar o caos, Platão o rotulou como ilusão. Nietzsche, ao contrário, quer nos ensinar a dançar sobre o abismo. Ele propõe a afirmação da vida em toda sua contradição, em toda sua imperfeição. Para ele, não há essência a ser buscada. Não existe um mundo ideal além deste. O que existe é o agora, cru, instável, imperfeito, mas absolutamente necessário. Deus está morto, ele diria, e com isso também morreram os ideais eternos, os fundamentos absolutos. Tudo o que nos resta é criar. Criar valores, criar sentido, criar a nós mesmos. Em um mundo onde tudo é interpretação, como diria Nietzsche, o ser humano não deve buscar a essência, mas exercer sua vontade de potência. Não para dominar o outro, mas para afirmar-se diante do caos. É essa força que transforma o homem comum no Ubermensch, o além do homem, aquele que consegue dançar mesmo diante do nada. E então, estamos diante de um impasse existencial. De um lado, Platão nos oferece segurança, sentido, permanência. De outro, Nietzsche nos convida à vertigem, à criação, à incerteza criadora. E o mais intrigante é que,
Talvez a vida moderna dialogue mais com Nietzsche do que com Platão. Em tempos líquidos, como diria Bauman, onde tudo escorre entre os dedos, será que ainda podemos acreditar em essências? Ou seria justamente nesse colapso de verdades que devemos forjar as nossas próprias? A escola, por exemplo, ainda nos ensina a buscar a verdade como se ela estivesse lá fora, esperando para ser descoberta, como se fosse uma essência platônica, objetiva, imutável. Mas o algoritmo das redes sociais nos responde com o contrário. Cada pessoa vê um mundo diferente, moldado por suas preferências, seus cliques, seus impulsos. A verdade, hoje, parece mais uma construção do que uma descoberta. Talvez, nesse mundo onde Platão nos parece ingênuo e Nietzsche perigosamente libertador, reste a nós um desafio: equilibrar a busca por sentido com a coragem de abraçar o caos. Porque no fundo, talvez a pergunta nunca tenha sido apenas o que é real, mas o que fazemos com o real. E nessa escolha, Nietzsche e Platão continuam a conversar, dentro de nós. Pense na alegoria da caverna, um dos mitos mais famosos da história da filosofia. Platão nos conduz a um cenário onde homens estão acorrentados desde o nascimento dentro de uma caverna escura. Eles só podem olhar para a parede diante de si, onde sombras de objetos são projetadas por uma fogueira às suas costas. Essas sombras são tudo o que eles conhecem. Para eles, são a realidade. Mas um dia, um dos prisioneiros se liberta. Ele se vira, vê o fogo, e mais tarde, sai da caverna. Seus olhos ardem. Ele vê a luz do sol. Ele vê as coisas como realmente são, não as sombras, mas as formas verdadeiras. Ele então volta para contar aos outros, mas eles zombam. Eles preferem as sombras. É tudo o que conhecem. É mais confortável. Platão, com essa imagem, nos fala sobre o processo da iluminação filosófica, da descoberta do verdadeiro conhecimento, que é árduo, doloroso e solitário. O mundo sensível, das sombras, é enganoso. Só com o uso da razão é possível sair da caverna e ver a realidade, a essência. A filosofia, nesse sentido, é o caminho da libertação. Mas Nietzsche, se visse essa cena, provavelmente não a consideraria um avanço. Ele talvez dissesse que o homem da caverna, ao sair, não encontrou a verdade, mas criou uma nova ilusão. Que o próprio sol que viu lá fora é apenas mais uma invenção, uma metáfora para um ideal que nunca existiu. E o ato de negar a caverna seria apenas mais uma forma de negar a vida. Nietzsche não quer nos tirar da caverna. Ele quer que aprendamos a ver beleza nas sombras, que possamos dançar dentro delas. Ele diria: quem tem por que viver, pode suportar quase qualquer como. E esse porquê não está no mundo das ideias platônicas. Está dentro de nós, no ato criador. O que Nietzsche propõe é um novo tipo de filosofia, uma que não explica o mundo, mas o transforma em palco de criação. Não a caverna, não a luz do sol, não a libertação definitiva. Assim um eterno retorno, a vida voltando sempre, em ciclos, e nós precisamos dizer sim a ela, como ela é, com todas as suas dores e contradições. E o que essa alegoria nos diz hoje? Talvez que vivemos cercados por sombras mais sofisticadas. As redes sociais, a publicidade, as ideologias políticas. Todos nos projetam imagens, e passamos a vida olhando para elas como se fossem verdades. Muitas vezes, o que chamamos de liberdade é apenas uma nova forma de caverna, com mais luzes de LED, com mais filtros. Mas Nietzsche nos provoca: e se a saída não for para fora, mas para dentro? E se não houver verdade esperando lá fora, mas apenas a chance de criar a nossa? Essa ideia é desconfortável. Ela exige responsabilidade radical. Significa viver sem garantias, sem um ideal perfeito a ser alcançado. Significa, como Nietzsche propõe, tornar-se quem se é. Platão acredita que há uma forma ideal de justiça, de beleza, de verdade, e que a missão do filósofo é encontrá-la. Nietzsche acredita que a missão do filósofo é destruir as verdades impostas, abrir espaço para o novo, para o vir a ser. O outro mergulha no múltiplo. Um quer ascender, o outro descer até os instintos mais profundos da alma. E no entanto, ambos nos desafiam a não aceitar o mundo como ele se apresenta. Ambos dizem: pense, questione, saia da inércia, não viva por reflexo. A pergunta que sobra talvez seja: estamos preparados para a liberdade que Nietzsche a afirmemos com todas as forças?
E aqui entra uma de suas ideias mais desconcertantes, o eterno retorno. A noção de que tudo, absolutamente tudo, acontecerá de novo, infinitamente, nos mesmos detalhes, nos mesmos gestos, nos mesmos erros. Para Platão, isso seria o ápice da condenação. Repetir infinitamente o mundo das aparências, das cópias imperfeitas, uma prisão ontológica. Mas para Nietzsche, é justamente esse o teste supremo. Você aceitaria viver sua vida exata e eternamente como ela é? Se a resposta for sim, então você venceu. Então você criou sentido. Porque, para ele, a vida só vale a pena ser vivida quando ela pode ser vivida 1000 vezes, sem arrependimento. E onde isso nos toca hoje? Talvez no modo como fugimos do presente. Vivemos em um ciclo de promessas futuras, quando eu me formar, quando eu for promovido, quando eu encontrar a pessoa certa. Sempre projetando nossa salvação para outro tempo, outro lugar, como se houvesse um mundo ideal nos esperando. Isso é profundamente platônico. Estamos sempre tentando sair da caverna, sempre acreditando que há algo mais puro nos esperando lá fora. Mas Nietzsche nos arranca dessa ilusão com uma brutalidade amorosa. Ele nos diz: este é o mundo. Não há outro. Não espere a perfeição. Abrace agora. Porque o agora voltará. Porque você é esse instante, não uma alma aprisionada esperando libertação. Ele chama isso de amor fati, o amor ao destino. Não apenas suportar o que acontece, mas desejar que aconteça. É a antítese da nostalgia platônica por um mundo ideal perdido. O mundo ideal de Nietzsche é o real, exatamente como ele é. Platão buscava elevar a alma acima do corpo. Nietzsche queria que a alma dançasse com o corpo. E isso muda tudo. Em vez de ascender, ele nos convida a descer, a mergulhar nos instintos, nas paixões, nos conflitos. Não para se perder neles, mas para moldá-los em potência criadora. Porque para Nietzsche, o artista é o verdadeiro filósofo, aquele que cria valores, que escreve seu próprio evangelho, que afirma o trágico sem querer redimir o mundo. E pense no quanto isso nos liberta. Se não há essência a ser descoberta, se não há um modelo ideal a ser seguido, então cada um de nós se torna um escultor, não de mármore, mas de si mesmo. E o caos, que Platão via como ameaça à ordem, torna-se o material bruto da criação. Olhe para o mundo de hoje. Quantas pessoas vivem sufocadas por padrões que não são seus? Quantas buscam a vida ideal, o corpo ideal, o relacionamento ideal, o trabalho ideal, como se houvesse uma forma eterna a ser encarnada? Quantas se punem por não corresponder a uma essência imaginária? Isso é Platão operando, silencioso, em nosso inconsciente cultural. Mas Nietzsche pergunta: e se não houver forma? E se você puder criar a sua? E se a vida não for uma escada rumo ao bem, mas um campo aberto onde você pode correr, cair, levantar, ainda assim, dizer sim? Talvez, no fundo, o maior confronto entre Platão e Nietzsche esteja nessa palavra: liberdade. Platão oferece uma liberdade que vem do conhecimento, conhecer a verdade e se libertar das sombras. Nietzsche oferece uma liberdade mais crua, não conhecer, mas escolher. Não acender, mas afirmar. Não esperar a luz, mas acender o próprio fogo. E isso, claro, assusta. Porque a liberdade nietzschiana é solitária, sem mapas, sem garantias. Mas é também criadora. É a liberdade do artista, do dançarino, do louco, daquele que aceita a vida como um jogo, não como uma prisão. Você está pronto para isso? Está pronto para viver como se cada ato fosse eterno? Para Nietzsche, essa é a única forma autêntica de viver. Para Platão, talvez seja a forma mais radical de se perder. E é nesse abismo que nós, seres modernos, caminhamos. Entre a segurança das ideias eternas e a vertigem do caos criador. Imagine que Platão estivesse vivo hoje e visse nossas redes sociais e algoritmos. Ele diria que estamos dentro de uma caverna moderna, uma prisão de imagens, opiniões e aprovações projetadas para nos manter confortáveis e conformes. As nossas feeds são sombras sofisticadas projetadas para nos convencer que conhecemos a verdade, que entendemos a realidade. Mas Nietzsche, olhando por outro ângulo, veria essas plataformas como um laboratório do caos. Um terreno fértil para invenções, reinvenções, performances existenciais.
Uma oportunidade de construir identidades múltiplas, modificar narrativas e reinaugurar valores. É também um perigo, claro, quando a performance supera a autenticidade, quando criamos máscaras para viver como outros querem nos ver. Platão, então, nos lembraria da importância de questionar o que aceitamos como real, distinguir sombras de formas. Mas Nietzsche nos lembraria de assumir o controle da narrativa, não ser apenas espectador, mas autor. Ele nos chamaria à coragem de destruir a ilusão da verdade única e criar a nossa. E aqui cabem perguntas concretas da vida moderna. Quantas personas você cria online? Quantas verdades você consome passivas? Quantas escolhas são realmente suas, e quantas são moldadas por projeções externas? Esse embate dialoga diretamente com dilemas atuais: autoestima e autenticidade, influência e manipulação, verdade versus narrativa. Ao mesmo tempo que Platão exige consciência crítica e desconfiança das aparências, Nietzsche exige que abramos mão da espera por uma essência ideal e criemos sentido por meio da ação, mesmo que essa ação seja contraditória, fluida, mutável. E essa tensão está em toda relação humana hoje, nos relacionamentos afetivos, familiares, profissionais. Você prefere se encaixar em padrões que parecem seguros, ou se dispõe a reinventar suas próprias regras? É uma escolha existencial, confortavelmente moldado, ou radicalmente autoral. E então, depois de caminhar por entre luzes e abismos, por ideias que prometem estabilidade e pensamentos que nos jogam de volta ao chão instável do agora, estamos diante do silêncio mais importante, aquele que fica depois de uma grande pergunta: devemos buscar a essência ou criar o caos? Platão ainda está ali, sentado no seu canto da eternidade, apontando para cima, para além. Ele acredita, com uma serenidade quase mística, que há uma verdade maior do que nós. Que por trás das aparências há uma estrutura invisível sustentando tudo, a forma do bem, a essência de todas as coisas. O nosso erro, diz ele, é nos deixarmos seduzir pelas sombras, pelos reflexos distorcidos, pelas distrações do mundo sensível. Ele acredita que somos almas aprisionadas nos corpos, esquecidas de nossa origem divina. E a filosofia, nesse caso, seria o exercício de lembrar, de recordar quem somos de verdade, de reencontrar aquilo que sempre foi, sempre será, e que, por isso, dá sentido à nossa existência. Para Platão, a essência é um refúgio, um eixo, uma certeza que alivia. A ideia de que existe uma beleza em si, uma justiça em si, um amor em si, é reconfortante em tempos de confusão. Em um mundo tão fluido quanto o nosso, buscar a essência parece uma âncora. Mas será que é? Nietzsche entra exatamente nesse ponto. Com seu martelo simbólico, ele se recusa a aceitar que existam verdades prontas. Para ele, Platão inaugurou uma negação da vida, uma fuga. Criou o mundo verdadeiro para poder rejeitar este aqui. Transformou a existência num estádio provisório, uma penitência em nome de algo melhor que nunca chega. Nietzsche quer destruir essa ideia. Quer devolver a sacralidade ao que é terreno. Ele não quer que busquemos uma essência. Ele quer que criemos nosso próprio sentido. Que sejamos os artistas de nós mesmos. Que inventemos, e não encontremos, o nosso lugar no mundo. O caos, para Nietzsche, não é inimigo da ordem. Ele é o material da criação. Ele escreve: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Ou seja, sem o desconforto, sem a ruptura, sem a contradição, não há nascimento. Não há verdadeira liberdade. Ele nos quer intensos, inteiros, trágicos, não como vítimas do absurdo, mas como criadores apaixonados, dançando no meio do nada. O que isso significa hoje? Significa que quando você tenta se encaixar num padrão que não é seu, quando tenta ser o que deveria ser, está, de certa forma, ouvindo Platão. Está buscando uma forma ideal, um modelo, uma essência. E, às vezes, isso ajuda. Dá direção, dá propósito, mas também pode aprisionar. E quando você rompe com isso, quando aceita a própria confusão, a própria contradição, quando decide que vai ser algo novo, algo que ninguém espera, está ouvindo Nietzsche. Está dizendo sim ao caos. Talvez não devêssemos escolher entre um ou outro. Talvez o verdadeiro desafio seja saber quando é hora de buscar estabilidade, e quando é hora de explodi-la.
Talvez sejamos criaturas duplas, metade Platão, metade Nietzsche. Um pé na caverna, o outro no abismo. Às vezes desejamos ser salvos, noutras, desejamos incendiar tudo. Porque a vida, ao contrário do que Platão ou Nietzsche gostariam, não é uma tese. Ela não cabe num sistema. Ela escapa. Ela surpreende. Ela nos obriga a mudar de ideia, a rever os valores, a sofrer com as perdas e renascer das dores. E é justamente aí que os dois filósofos se encontram, onde menos esperamos. Ambos sabiam que viver é difícil, que exige coragem, que exige uma abertura radical ao desconhecido. Platão criou um modelo de mundo onde tudo faz sentido, porque sentia a dor de um mundo onde tudo parece ruir. Nietzsche nos arranca desse consolo, porque sentia a dor de um mundo que sufoca em verdades impostas. Você já se sentiu sufocado pela necessidade de ser algo que não sente ser? Já olhou para sua vida e percebeu que estava vivendo a expectativa de alguém, de uma cultura, de uma religião, de um padrão? Isso é Platão agindo. E quando, num momento de lucidez ou desespero, você rompe com isso e diz, chega, isso é Nietzsche. Mas ambos estão certos, em alguma medida. Há dias em que precisamos da ordem, da calma, da estrutura. E há dias em que precisamos da ruptura, da explosão, da reinvenção. A sabedoria talvez esteja em escutar o momento, em saber dançar entre os dois. E pensar que estamos aqui, agora, séculos depois, ainda lidando com as perguntas que esses homens deixaram. Em um mundo onde tudo é rápido, superficial e descartável, parar para escutar Platão e Nietzsche é um ato revolucionário. Porque eles não nos dizem o que fazer, eles nos colocam diante de nós mesmos. Platão nos pergunta, você sabe quem você é de verdade? Nietzsche nos pergunta, você está disposto a se tornar quem você é, mesmo que ainda não saiba o que isso significa? Talvez a essência e o caos não sejam opostos, mas aliados. A essência é o sonho que nos orienta. O caos é a força que nos empurra. A essência é o norte. O caos é o vento. E nós somos a vela. E assim, depois de tudo isso, o que fica? Fica a consciência de que não há respostas definitivas. Fica o desconforto, que é o verdadeiro sinal de que estamos vivos. Fica a liberdade de pensar com mais profundidade. Fica a coragem de recomeçar, se for preciso. Se esse vídeo tocou algo em você, algo que não tem nome, mas pulsa como uma inquietação, então curta, compartilhe e se inscreva. Porque aqui, neste canal, não estamos buscando convencer, pensar como quem respira pela primeira vez. E antes de terminar, eu te deixo uma última pergunta, não para que você responda agora, mas para que carregue com você como quem carrega uma vela acesa no escuro. Você ainda acredita que existe uma verdade pronta dentro de você esperando para ser encontrada? Ou será que chegou a hora de criá-la?